Olá, pessoal. Hoje a nossa intenção, então, é resolver algumas questões que estão presentes em outro material que nós produzimos aqui no BioQuest, o qual vocês podem acessar nesse QR Code aqui em cima, em que é um conjunto de questões, basicamente todas as questões de química ambiental que a FGV cobrou nos últimos anos, especialmente no caso dessa aula aqui, sobre estações de tratamento de água, mas no material vocês vão ver que tem questões de absolutamente todos os temas pertinentes ao edital voltado para perito criminal da PCMG. Então, a intenção desse vídeo é resolver algumas questões presentes nesse material, sobretudo as principais questões que envolvam o primeiro tópico do edital, que é estações de tratamento de água. Então, nesse material, que está compartilhado aí pelo QR Code, também vocês podem ver pela descrição do vídeo aqui embaixo no YouTube, é um material de questões comentadas, assim como o outro de biologia, que eu coloquei no vídeo passado, em que vocês podem observar todas essas questões, então, dos tópicos de química ambiental. Então, estação de tratamento de água, de esgoto, análises bacteriológicas, enfim, todo esse conteúdo voltado para a parte de análises ambientais, digamos assim, vocês vão observar lá nesse material. Dito isso, vamos então começar a responder algumas questões. Então, a gente começa com essa questão bem aqui. A obtenção de água potável em ETAs, estações de tratamento de água, utiliza diversas técnicas de separação de misturas. A água de rios ou lagoas tem muitos resíduos, por isso deve passar por uma série de processos para que tais resíduos sejam removidos. Entre as técnicas utilizadas, podemos citar, por exemplo, a... Então, gente, talvez um dos tópicos mais abordados nas questões da FGV, pelo menos nas questões mais simples, né? E que, portanto, vocês não podem ir para a prova sem saber dessas questões mais simples, são os processos sequencialmente que costumam acontecer na estação de tratamento de água. Então, aqui são citados alguns processos que acontecem. Então, bora lá. Na letra A, o que é que está sendo falado? Está sendo falado que a filtração ela é usada para separar os componentes de uma mistura heterogênea que se baseia na diferença de densidade dos componentes de cada fase. E aí, gente, na verdade, isso está errado. Por quê? Porque a filtração ela é usada para separar sólidos de líquidos em uma mistura heterogênea. Um dos principais exemplos de filtração, apesar de não ser o mesmo caso, mas é, por exemplo, quando você vai filtrar café, né? Então, você passa o café no filtro de café e aí você vai separar o pó do líquido extrator. Mas o princípio da filtração ele meio que vai ser esse também. Então vejam que eu até coloquei uma imagem em que na filtração que acontece na estação de tratamento de água, o que acontece é que a água que vai ser tratada, ela passa por esse conjunto de camadas, e esse conjunto de camadas, então, filtra os componentes. Os componentes de maior, digamos assim, granulosidade, né? Por assim dizer. Então, basicamente, a filtração ela é usada para separar sólidos de líquidos em uma mistura heterogênea, mas o princípio de separação é o tamanho das partículas e não a diferença de densidade. Quando a gente fala de diferença de densidade, é algo que acontece na decantação. Então, bastante cuidado aqui. Então, a descrição do princípio está certa, só que essa parte aqui está errada. Letra B. A floculação, que separa sólidos de líquidos, baseando-se na diferença de tamanho dos componentes de cada fase de um sistema homogêneo. Também está errada, gente. Por quê? Primeiro, que a floculação ela acontece em sistemas heterogêneos. E em segundo lugar, a floculação ela envolve a aglomeração de partículas sólidas em flocos maiores. E esses flocos, posteriormente, eles acabam sendo removidos por sedimentação ou até mesmo por filtração. Então, a floculação ela não se baseia diretamente no tamanho das partículas de um sistema homogêneo. E sim, o grande objetivo aqui na floculação é formar flocos. Então, pequenos pontos, digamos assim, nessa solução, né, para falar de forma mais fácil, eles vão se aglomerar. Então, eles se aglomeram formando flocos maiores, que aí depois vão decantar por ação da gravidade. E a nossa letra correta é a letra C.
Decantação, usada para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura heterogênea que possui diferentes densidades. Perfeito. Então, o que a gente observa aqui nessa imagem de baixo. Isso aqui é o processo de decantação, em que, basicamente, o que acontece? Se você tem essa amostra com areia e água, depois de um determinado tempo, você espera a areia decantar por ação da gravidade, já que ela é mais pesada, né, por assim dizer, e a parte mais leve, ela vai ficar mais acima. Então, correto aqui pra gente, letra C de casa. Letra D, destilação fracionada também está errado, porque a destilação fracionada, na verdade, ela é usada para separar líquidos miscíveis com diferentes pontos de ebulição. A principal situação em que acontece isso é na separação dos componentes do petróleo. Não se usa destilação fracionada na estação de tratamento de água. Então, quando os componentes do petróleo vão ser separados, aí sim pode-se utilizar e se usa a destilação fracionada nas enormes colunas de destilação. E a letra E, peneiração, que separa resíduos sólidos de líquidos de granulações diferentes, componentes de um sistema homogêneo. E aí, gente, também está errado. Então, o que é que está incorreto na letra E? A peneiração ela é usada para separar sólidos com diferentes tamanhos de partículas em misturas heterogêneas. E ela não é aplicada em sistemas líquidos ou homogêneos. Então, lembra lá da peneira, né? Então, a peneira ela é utilizada para reter esses resíduos sólidos e, nesse caso, não se aplica para estação de tratamento de água nesse exemplo aqui. Um exemplo que seria até similar ao da peneiração seria o gradeamento, mas que a gente vai ver em outra situação. E aí, só para a gente deixar um pouco mais claro, qual é a diferença, né, então, de floculação para decantação? A floculação, ela se baseia na adição de agentes. Então, você adiciona um agente que a gente chama de floculante. Então, são adicionados agentes floculantes. E aí, alguns exemplos de agentes floculantes são, por exemplo, alguns polímeros ou sais metálicos. Então, cloreto férrico, sulfato de alumínio, por aí vai. E esses agentes floculantes, eles neutralizam cargas elétricas das partículas suspensas. Isso até vai ser cobrado em outras questões. Então, é interessante que vocês saibam a base teórica por trás da floculação. Então, os agentes floculantes, eles neutralizam as cargas elétricas das partículas em suspensão. E aí, isso permite que essas partículas elas se unam. Então, as partículas elas se unem e formam flocos. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, você afastar aqui a câmera só para vocês conseguirem enxergar. Então, os agentes floculantes, eles vão neutralizar cargas elétricas das partículas que estejam em suspensão. Neutralizando essas cargas, essas partículas vão se unir, vão formar, digamos assim, bolotonas, flocos maiores. Esses flocos maiores, eles irão decantar por ação da gravidade. Então, a floculação, ela precede a decantação. Então, a floculação, no final das contas, facilita a separação das partículas que, de outra forma, elas permaneceriam em suspensão, já que elas são muito pequenas. Então, o grande objetivo da floculação é tornar partículas menores, suficientemente grandes, para que elas possam ser removidas por sedimentação, por filtração, por flotação. E a decantação, por outro lado, ela ocorre após a formação dos flocos.
Então, os flocos são formados na floculação para que a decantação consiga, digamos assim, suspendê-los, né? Mas na decantação não tem nenhuma participação de um agente externo, apenas a força da gravidade. Então, após a formação desses flocos, o sistema ele vai ser deixado em repouso para que aí essas partículas que são mais densas, os flocos formados, eles se sedimentem no fundo do recipiente. E aí, líquidos immiscíveis, né, como óleo e água, eles podem ser separados por decantação tranquilamente. E aí o líquido mais pesado vai afundar e o líquido mais leve vai ficar mais em cima. Então, essa é a primeira questão, a gente passou um pouco mais de tempo para responder, mas é interessante para explicitar esses conceitos de maneira mais detalhada. Então, bora lá para a segunda questão. Essa segunda questão, gente, vejam que eu coloquei duas questões, né? Mas porque elas são iguais e de provas diferentes em anos diferentes e da mesma banca. E isso também está no material. E aí no material, claro, eu explico de maneira bem mais detalhada, né? Mas o que acontece? Aqui a gente vê, então, assinale a opção que apresenta a ordem correta das etapas que acontecem em uma estação de tratamento de água. Beleza. E aí, ele pede a forma convencional, porque existem algumas outras formas, enfim, que não vem ao caso agora. Mas aí, para vocês guardarem bem na cabeça, para a gente falar um pouco sobre esses processos. Primeiramente, guardem essa ordem, que é qual? E aí já é a resposta correta. Primeiro ocorre a coagulação. Podem acontecer etapas anteriores a isso aqui. Mas, uma vez que ocorra a coagulação, esse é o sentido normal. Então, vai acontecer a coagulação, depois a floculação, depois a sedimentação, que nesse caso sedimentação é a decantação, né, que a gente acabou de falar, e a filtração. E aí vejam que a questão de baixo é exatamente a mesma coisa. Pela mesma banca, em outra prova, 3 anos depois. Então, por isso que sempre muito importante fazer as questões antigas. E aí o que a gente observa aqui? As etapas, né? Então, mesma coisa. Coagulação, floculação, flotação. Então, vocês também podem ver com esse outro nome, que é o nome de flotação, como a decantação, né? E filtração. Então, aqui a gente vai ter também como sedimentação ou decantação. Então, o que é que acontece? Quando a gente se refere à coagulação, a coagulação é um processo em que partículas que são muito pequenas, então, por exemplo, matéria orgânica, micro-organismos, argila, que estejam presentes na água, mas que não se sedimentam naturalmente, elas são transformadas em partículas maiores e mais fáceis de remover. O conceito parece um pouco com o de floculação, né? Mas aí na coagulação, o que é que vai acontecer? Também são adicionados os agentes coagulantes, assim como a gente tem os agentes de floculação. Então, agentes coagulantes. Principal agente coagulante que vocês devem levar para tudo: sulfato de alumínio. Ele é o principalmente cobrado. Então, a água bruta, ela costuma ter partículas coloidais, né, que são partículas muito pequenas, que elas vão permanecer ali em suspensão. E essas partículas, elas permanecem em suspensão porque possuem cargas elétricas negativas que mantêm elas afastadas umas das outras, né? Então, cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, os produtos coagulantes, como o sulfato de alumínio, como o cloreto férrico, eles vão ser adicionados à água. E aí o que acontece? De maneira muito parecida com a floculação, eles vão neutralizar as cargas elétricas das partículas, o que permite que elas comecem a se agrupar. Então, as partículas agora, elas estão neutras, basicamente, e elas começam a se unir. E aí,
Na coagulação, a gente já começa a notar a formação de microflocos, ou seja, como se fossem pontos realmente de coagulação. Quando o sangue ele coagula, ele forma aquele, digamos assim, aquele trombo, né? Então aqui é um raciocínio bem parecido. E aí esses microflocos que se formam, eles são agitados lentamente para se unirem em flocos maiores, que aí é o processo que a gente chama de floculação. Então a floculação já é a etapa que vem de maneira subsequente à coagulação. Então os microflocos que são formados na coagulação, então aqui agentes coagulantes como o sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3, vai levar à formação de microflocos. E aí o que é que vai acontecer? Esses microflocos, eles vão se unir, formando flocos maiores e mais visíveis. Então, esses microflocos resultam do coágulo, da união, da junção dessas partículas em suspensão que são pequenas. Já na floculação, o que é que vai acontecer? Os microflocos eles vão se unir, formando flocos maiores. E aí, esses flocos, que são flocos sedimentáveis agora, eles vão ser facilmente removidos nas próximas etapas, que são as etapas de decantação ou de filtração, ou uma seguida da outra, né? Então, nesse caso da floculação, a água ela vai ser submetida a uma agitação lenta e controlada nos chamados tanques de floculação. Então, falou de floculação, outra coisa que eu quero que vocês guardem, pois algumas questões cobram isso, é que nesses tanques a água vai ser submetida a uma agitação lenta e controlada. Em tanques próprios para isso. E aí, esse movimento suave permite que esses microflocos colidam entre si e, ao colidirem, eles possam se aglomerar. E aí, eles vão formar flocos maiores, que vão ter tamanho o suficiente para que eles possam se sedimentar no fundo durante a etapa seguinte, que é a etapa de decantação. Então, a coagulação e a floculação, elas são muito importantes para reduzir a turbidez da água. Isso também é bastante cobrado em outras questões. Então, isso aqui é um processo que vai diminuir a turbidez. Quanto que a água está turva. E aí, por quê? Porque remove as partículas em suspensão. Então, o principal papel da floculação e da coagulação é diminuir a turbidez da água. Por quê? Porque vai remover partículas em suspensão. E aí, por fim, a gente nota aqui o processo da filtração. Então, a filtração, como eu falei para vocês, é aquele processo que ocorre após a coagulação, após a floculação, após a decantação. E o principal objetivo é remover partículas muito pequenas, que não foram eliminadas nessas etapas anteriores. E isso, a filtração, o resultado, o produto, ele vai passar por aqueles filtros em várias camadas, vai utilizar várias barreiras físicas, como areia, como carvão, para reter partículas suspensas e outras impurezas. Aí vocês lembram daquela filtração do café, né? Que é a mesma ideia por trás. Então aqui, bem tranquilo, lembrem bem dessas sequências que ocorrem nas estações convencionais de tratamento de água. Próximo. Considere as informações a seguir a respeito do tratamento de água, né? E aí o que é que a gente vai notar aqui? Primeiro, a turbidez da água é causada pela presença de materiais em suspensão. Perfeito, como a gente acabou de falar. Tais como partículas insolúveis de solo, matéria orgânica e organismos microscópicos. Perfeito.
Lembrem que como são partículas insolúveis, por isso que está em suspensão. Se fossem partículas solúveis, não estariam em suspensão, estariam sim dissolvidas, né? Então, de fato, a turbidez ela é causada pela presença dessas partículas suspensas na água, sedimentos, argila, matéria orgânica, organismos microscópicos, como algas e bactérias, e até mesmo os materiais insolúveis. E aí é um parâmetro muito importante no tratamento de água, porque vai indicar a necessidade de processos para que essa turbidez seja reduzida, como a coagulação, como a floculação, como a filtração. Então, nossa primeira está correta. Segunda, o flúor, quando em teores adequados, é benéfico ao ser humano, sendo preventivo de cáries dentárias. No entanto, em doses mais elevadas, pode resultar em problemas tais como alterações ósseas ou fluorose dentária, aparecimento de manchas escuras no dente. Perfeito também. Existe uma etapa nas estações de tratamento de água que é uma etapa destinada à adição de flúor a essa água. Então, em concentrações controladas de flúor, ele vai ser utilizado como medida de saúde pública, especialmente para prevenir cáries. Porém, realmente, em concentrações elevadas, pode causar fluorose dentária. Então, essa aqui também está correta. E aí, a próxima, a demanda bioquímica de oxigênio, um fator muito importante que a gente vai falar um pouco mais na aula de resolução de questões sobre estação de tratamento de esgoto, é a quantidade de oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria orgânica decomponível aerobiamente por via biológica. É, portanto, um parâmetro que indica a quantidade de oxigênio necessária em um meio aquático à respiração de micro-organismos aeróbios para consumir a matéria orgânica introduzida na forma de esgotos ou de resíduos orgânicos. Perfeito, gente. DBO é um dos principais parâmetros que são cobrados quando a gente fala de química ambiental, de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. E, de fato, a correta definição de DBO é justamente isso. É uma medida da quantidade de oxigênio que é necessária para os micro-organismos ali presentes conseguirem decompor aquela matéria orgânica que está presente no meio aquático. Então, acaba sendo um fator muito importante para permitir a avaliação da poluição orgânica nos corpos hídricos. E também o impacto do lançamento de esgoto, né? Porque quanto maior o lançamento de esgoto, maior a quantidade de matéria orgânica e maior vai ser a DBO. Então, quanto mais alta a DBO, isso é um problema, significa que mais poluído está aquele ambiente. Então, aqui as nossas três estão corretíssimas. Próximo. Segundo a sociedade empresária que atua no tratamento de água em várias regiões do estado do Tocantins, alguns processos pelos quais a água passa, depois que a bomba leva a água para a estação de tratamento de água, são sulfato de alumínio. Lembrem que falou de sulfato de alumínio, vocês já lembram automaticamente da coagulação. Sulfato de alumínio é adicionado para retirar partículas leves que estão em suspensão. Fazer com que essas partículas, então, elas posteriormente sedimentem, né? Então, beleza, diminuir a turbidez. Então, essa primeira aqui, ela vai se remeter à coagulação. Então, já eliminamos a letra A, letra B, letra C, e aí pode ser letra D ou letra E. Ok. As partículas leves aglutinadas se depositam no fundo do tanque. Falou de deposição no fundo, isso aqui é o que? Formação de flocos, né? Então, essas partículas leves aglutinadas, essa aglutinação tem a ver com a coagulação. Então, aquela coagulação que aconteceu, a coagulação se refere a uma aglutinação, a uma junção de partículas. Então, essas partículas que foram aglutinadas, elas vão se depositar no fundo de um tanque. Então, isso aqui se refere à floculação. Aí aqui, os flocos formados são separados da fase líquida. Aqui já seria frente a letra E, né? Então, aqui não poderia ser filtração. Então, já seria automaticamente a letra E. Os flocos são separados da fase líquida. Isso aqui é uma decantação. E, por fim, temos a filtração, né? Então, novamente aqui, é a etapa sequencial de processos que acontece durante a estação de tratamento de água convencional. Os flocos que não foram separados na etapa anterior são retidos em camadas de areia, cascalho e carvão. Isso aqui é a filtração atuando. Então, aqui a gente vê claramente as etapas sequenciais, né? Então, letra E.
Beleza. Próximo. Uma unidade convencional de tratamento completo de água possui no seu fluxo de tratamento a seguinte sequência de reatores e processos. E aí eu quero que vocês relacionem aqui dois conceitos. Que é o quê? O coagulante, como a gente falou, né? Então, falou de coagulante, qual é o principal? Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio ou cloreto de ferro. O coagulante ele vai ser adicionado à água e a mistura rápida promove a desestabilização das partículas de suspensão, que vai permitir a formação de flocos. Então, falou de processo de coagulação, isso aqui está relacionado com uma mistura rápida. Quando, por outro lado, até a gente comentou na questão passada, quando a gente fala em floculação, a floculação está relacionada com a mistura lenta. E aí eu até coloquei aqui esse gifzinho, né? Então, High Mixing Energy, Medium Mixing Energy e o Low Mixing Energy. Mostrando aqui, então, que a floculação seria o último caso e a coagulação ela poderia se aplicar aqui ao primeiro. Então, falou de coagulação, mistura rápida. Falou de floculação, mistura mais lenta. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? As etapas sequenciais, né? Então, letra A, floculação e mistura lenta? Não, lembra que antes da floculação vem a coagulação. Aí aqui já deixa pra gente só a letra B. Coagulação e mistura rápida, floculação e mistura lenta, decantação, filtração, granular e desinfecção. Desinfecção a gente vai falar futuramente, mas é o quê? Eliminar possíveis micro-organismos que sejam patogênicos daquela amostra de água. Então, perfeito aqui, as etapas sequenciais sendo representadas. Letra, vou achar aqui a câmera, né? Porque eu acabei escrevendo em cima. Então, letra D de bola. Show. Bora para a próxima. Ajeitar aqui a câmera. Vamos lá. O tratamento da água exige um conjunto de procedimentos físicos e químicos para deixá-la dentro dos padrões estabelecidos. Deixá-la dentro dos padrões estabelecidos para o consumo humano. No tratamento da água, são frequentemente utilizados diversos produtos químicos. E aí a gente já está até cansando de falar, né? Que vai acontecer o quê? Sulfato de alumínio, a gente já sabe, coagulante. E aí, aqui a gente observa a adição do coagulante, pode ser um policloreto de alumínio. Ele vai aglutinar as partículas, então o coagulante forma precipitados e aprisiona as impurezas. E aí ocorre a floculação. Esses flocos vão se aglomerar para formar flocos maiores e depois os flocos eles vão ser decantados. O carbonato de sódio, ele também é conhecido como barrilha, ele é utilizado para ajustar o pH da água. Então, o carbonato de sódio, né, que a gente representa Na2CO3, ele é utilizado para ajustar o pH. Da água. E o hipoclorito de cálcio, falou de cloro, falou de desinfecção. E aí uma coisa que eu quero que vocês lembrem aqui, o quê? A forma hipoclorito de cálcio, ela é uma forma de utilização do cloro, né? O cloreto sólida. Então, o hipoclorito de cálcio é uma forma sólida de poder ser utilizado o cloro para desinfecção. Então, promover a coagulação. Então, aqui a gente já pode ser a B ou E, né? Já tira C, já tira D. Ajustar o pH também, então já pode ser a letra B ou a letra E. E reduzir substâncias orgânicas? Não, eliminar bactérias patogênicas, perfeito. Então aqui, para a gente, a letra E. Lembrando que falou de hipoclorito de cálcio, é uma apresentação sólida do cloro, porque o cloro pode ser gasoso, líquido ou sólido, a depender do sal no qual ele esteja fazendo parte. Bora lá.
No tratamento de águas, é frequentemente necessário promover a alteração físico-química de partículas coloidais, produzindo partículas maiores que possam ser removidas da água em um processo físico de separação. Na fase 1 desse processo, a adição de produtos químicos é feita com a finalidade de reduzir as forças que mantêm separadas as partículas em suspensão. Então, aquilo que a gente já falou, né, gente? Finalidade de reduzir as forças que mantêm separadas, ou seja, isso vai favorecer com que elas fiquem juntas. Falou de juntar, a gente está falando de coagulação. Na fase 2, colisões entre as partículas que foram anteriormente desestabilizadas formam partículas de maior tamanho, geralmente visíveis a olho nu. Isso aqui a gente também já viu. É a floculação. Então, os processos descritos em 1 e 2 são, respectivamente, coagulação e floculação. Até coloquei essa imagenzinha que é para vocês observarem a sequência, né? Novamente. Quero que vocês guardem bem esses conceitos. Então, vejam, aqui nesse primeiro tem a câmara de coagulação, em que vai haver essa aglutinação das partículas, formando os microflocos. Na câmara de floculação, os microflocos vão se associar formando flocos maiores, e eles vão poder ser depois separados na etapa de sedimentação, decantação, enfim. Então, bem tranquilo, letra C. O tratamento de água em um sistema público de distribuição tem por objetivo fornecer água potável de boa qualidade à população, isto é, a água que atenda a parâmetros físicos, químicos, biológicos e bacteriológicos para alimentação humana e outros usos. Para essa finalidade, diferentes técnicas são utilizadas. Das opções a seguir, assinale aquela que apresenta, respectivamente, as técnicas mais eficientes para a melhoria da cor e para a remoção de bactérias na água distribuída. Gente, falou de remoção de bactérias, a gente já sabe, obviamente, que isso aqui se refere à etapa de desinfecção. Mas aqui aparece o conceito que a gente não tinha visto até então, que é o quê? Melhoria da cor. A gente já tinha visto que a coagulação e a floculação, elas servem para reduzir a turbidez. Mas o que é que iria levar a uma melhoria da cor, né? A cor da água ela é frequentemente causada por partículas em suspensão, que pode ser matéria orgânica, podem ser minerais, ou até mesmo algumas substâncias dissolvidas, como alguns compostos baseados em ferro, baseados em manganês. E a técnica mais eficiente para melhorar a cor envolve justamente coagulação, seguida de filtração rápida. Então aqui seria a coagulação com filtração rápida e desinfecção. Então falou de melhoria da cor, a gente também está se referindo a essa remoção de partículas em suspensão e partículas, portanto, coloidais. E aí aqui a gente vê um outro conceito que é o de aeração. A gente ainda vai falar sobre a aeração, mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando a gente se refere à aeração, ela é um processo no qual ela é utilizada para remover gases dissolvidos ou oxidar compostos. Ou oxidação de compostos. E especialmente o ferro e o manganês. Mas a aeração ela não é eficiente para que haja melhoria da cor. Então, nesse caso, não seria a aeração. A gente vai ver outras questões, especialmente para eliminar esses possíveis metais que estejam presentes, em que sim, a aeração pode ser utilizada. Então, beleza, gente. Bora lá. Certo, gente. Então, isso aqui é a primeira parte de duas, né? Vou fazer uma pausa nesse vídeo para que nós possamos voltar em outro para resolver o resto das questões. E aqui só para divulgar novamente para vocês, que ficou bem interessante, o material que nós produzimos de resolução dessas questões e várias outras, claro, que eu estou trabalhando nessa aula aqui. Então, o intuito desse material é justamente, ele é focado no edital para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais,
E aí, nesse documento, nessa apostila, que ela é totalmente baseada em questões comentadas e extensivamente comentadas e resolvidas sobre todos os tópicos de química ambiental presentes nesse edital. E aí vocês podem acessar utilizando esse QR Code que está aqui ao lado da minha imagem e aqui a capa da apostila, né? E aí também vocês podem acessar o link aqui na descrição do vídeo, localizado embaixo, e voltem em outra aula para continuarmos a resolver as próximas questões. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.